Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, presbítero Mariano aqui, com mais um vídeo no canal no YouTube, Aprendendo com a Palavra. Meus irmãos, seja bem-vindo. Você aqui é muito bem-vindo. Eu gostaria que você, que está assistindo esse vídeo agora, fique comigo aqui, meus irmãos, até o finalzinho do vídeo. É 8 minutinhos máximo, 8 minutos máximo, tá? Se você ficar no vídeo comigo, você vai aprender a pregar sobre oração. Então, o tema desse vídeo é aprenda a pregar sobre oração. Por exemplo, você começou a pregar agora. Tem uma agenda para você ministrar em uma igreja. E o pastor te deu o tema. Olha, você vai pregar em círculo de oração. Então, você não vai pregar sobre cura. Você não vai pregar sobre outro tema. Você vai procurar um tema que vai falar exatamente com oração, porque você foi convidado para pregar num culto de oração, de ciclo de oração, não é verdade? Então, fique comigo nesse vídeo e vamos aprender. Pega uma caneta, um papel, abra sua Bíblia comigo. Primeiro você vai fazer na sua casa é orar. Orou a Deus, Deus te deu um texto. O texto que Deus te deu, um exemplo, é esse aqui. Mateus, o Evangelho de Jesus, escreveu Mateus no capítulo 21. Aí você vai ler um versículo só. Não vai ler 10 versículos não, meu irmão, na igreja, tá bom? Eu sempre tento falar isso aqui. Todo vídeo meu, eu bato na mesma tecla. Isso aqui não é que eu seja, sabe? É porque eu quero te ajudar. Por isso que eu fico repetindo, para te ajudar, que você aprenda. Vamos lá, Mateus 21, o verso 22. Só um versículo. Ah, não, mas como é que eu vou entender? Não, na igreja você vai ler um versículo só. Mas você, para isso, já tem feito em casa. Você pegou uma caneta, um papel, estudou a Bíblia, o texto todinho que você escolheu, que é Mateus 21. Do primeiro versículo até o final. Ó. Até o final. Lê todinho, até o versículo 46 de Mateus 21. Estudou uma vez, duas, 10, 15 vezes. Estudando, fazendo pergunta para o texto, entendeu tudo. Quando você entender, aí você vai montar o seu esboço. Vai dar o tema, dividir em tópico. Nesse tema aqui, nesse esboço aqui, eu vou dar o tema e 2 tópicos só. E abaixo de cada tópico, você vai trazer alguns subtópicos. Tá? Vamos lá. Mateus 21, verso 22, diz assim. E tudo o que pedirdes na oração. Aí vem, crendo, oração, e agora crendo. Se crer, o receberei. Na verdade, Tiago escreveu dizendo que nós não recebemos aquilo que nós pedimos a Deus porque nós não soubemos pedir. Nós pedimos mal. Então, o texto está dizendo aqui, tudo que você pedir. Então, Jesus aqui, ele não está dizendo, olha, se você pedir algumas coisas, talvez algumas coisas, isso não, aquilo ali vai conseguir. Ele está dizendo tudo, mas para você receber tudo, você tem que crer. Então, o texto está falando aqui sobre oração e crença, e crer, se ter fé, não é verdade? Aí você lê o versículo na igreja. Aí você cumprimenta os irmãos com a paz do Senhor, pede para os irmãos abrir nesse texto aqui, você vai ler, dizendo, e tudo o que pedis na oração, crendo receberei. Amém, meus irmãos? Aí você faz uma pequena introdução. Aí você dá um tema. O tema dessa mensagem eu quero pregar sobre oração. O tema é o imensurável poder da oração. Aí, aqui você vai fazer uma pequena introdução, dizendo aqui, ó. Meus irmãos, nesse texto que nós acabamos de ler, vai falar sobre uma figueira seca. Jesus, ele voltava para a cidade. Essa cidade é a cidade de Jerusalém. Ele voltava com seus discípulos, né? De manhã, ele voltando para a cidade. E ele teve aqui, meus irmãos, fome. Por que Jesus teve fome? Ele era 100% homem, 100% Deus. E ele tendo fome, e ele avistando uma figueira perto do caminho. Meus irmãos, ele se dirigia-se a ela. E não achou naquela figueira
não achou nela, senão só folha. E ele disse-lhe, nunca mais, olha aí, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Meus irmãos, essa figueira aqui, isso aqui na verdade é uma pequena, Jesus está aqui fazendo uma pequena parábola. Ele está comparando essa figueira aqui, como eu e você hoje. Isso, porque Jesus nos chamou, não foi nós que escolheu a ele, foi ele que nos escolheu, ele que nos chamou. Então ele está dizendo propriamente com os seus discípulos, com a gente. Porque o que ele quer de mim e de você é que nós dê frutos. Isso mesmo. O que é que nós estamos fazendo no reino de Deus? Ele chamou nós para quê? Para nós ficar aí de braço cruzado. E você começa. Não, ele quer que nós dê fruto. Eu e você tem que dar fruto no reino de Deus. Aí você prega isso aqui. Por isso que ele está dizendo assim, ó, tudo que pedis em oração, se você crê, você vai receber. Tem pessoas que pede, ora. Não adianta. Não é por muito falar. Quando o povo fala assim, prega, que não é por muito falar que ele vai ouvir. Esse muito falar é crer na oração. Porque tem pessoa que ora 3 horas, mas não fez efeito nenhum. Porque a fé, a crença está passando bem longe. Exatamente. Às vezes nós não recebemos porque não soubemos pedir. Então aqui está falando um texto sobre isso aqui, você vai começando a pregar, aí você dá o tema. O tema é imensurável poder da oração. Primeiro, meus irmãos, que eu vejo aqui, o primeiro ponto é o poder ilimitado dessa oração. Aí que você vai falar aqui, porque a oração ela possui poder, né, ilimitado. Porque o mesmo Jesus aqui, eu até marquei aqui, escrevi isso no esboço aqui, meus irmãos. Jesus mesmo disse, e tudo que perdi, quer dizer, ele não disse aqui, peça alguma coisa, ele disse, tudo que você pedir, se crer, você vai receber. Aqui você começa a pregar, lá em Marcos, no capítulo 11, meus irmãos, né, está dizendo, Jesus já garantiu a certeza da resposta, dizendo, por isso vós digo que tudo quanto em oração pedir, se crer, você vai receber. Então aqui você começa a pregar, você parte para o segundo tópico. Meus irmãos, o segundo tópico dessa mensagem não é por causa de você falar para a igreja, o tópico, é para você mesmo. O segundo ponto a oração é o remédio para vencer a ansiedade. Porque o que atrasa a nossa crença, nós não receber, é aquela pequena ansiedade que nós temos. Ansioso. Então, Deus não opera na vida de quem é ansioso. Não vai pedir algo para Deus ansioso. Deixa que Deus sabe trabalhar. Peça, acredita e deixa na mão dele, que ele vai te dar. Ele está dizendo, tudo que você pedir, se crer em oração, você vai receber. Ele não disse alguma coisa. E aqui você começa a pregar. Eu vejo que lá em 1 Pedro, meus irmãos, no capítulo 5, versículo 7, está dizendo o quê? Está escrito aqui, ó, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Se você pediu, não fica ansioso, entrega na mão dele, peça com fé, porque ele está cuidando de mim e de você. Aí você pede para os irmãos levantar as mãos. Eu estou pregando para essa igreja, uma igreja que acredita. Só quem tem fé aqui, levanta as mãos. E você começa a pregar. Os irmãos, Deus vai aplicando para a igreja também. Não vai ficar só citando o versículo. Porque eu sempre falo aqui, e vou repetir. Pregação não é só citar versículo. Você tem que ler, explicar e aplicar. Aí você, cada palavra que você falar, cada tópico, porque aqui você dá o tema e você divide sua mensagem em tópico. Eu já falei isso aqui em outros vídeos. Cada tópico que você bordar para a igreja, por exemplo, o primeiro tópico aqui é o poder ilimitado da oração. Então aqui você vai pregar sobre isso. Para isso tem versículo base aqui, ó. Tem Marcos 11, 24. Tem também João 14, verso 13, que diz assim, está escrito, e tudo quanto pedir em meu nome, isso farei. É no nome de Jesus.
Que Jesus já disse lá em João 14, versículo 6. Eu sou o caminho. Tomé não sabia para onde ia. Ele disse, se nós não sabemos nem para onde vai, mestre, como é que nós sabemos o caminho? Jesus disse, Tomé, esse caminho é eu, Tomé. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele está dizendo assim, eu posso tudo, eu faço. Para isso você tem que andar na minha direção certa, ter fé, acreditar. Não é só abrir a boca e orar. Orei de madrugada, fui para a monte. Isso não adianta se você não ter fé. Então Jesus está se garantindo, se você pedir, você vai receber. Aí você parte lá em Filipenses capítulo 4, versículo 6, está escrito, meus irmãos, não andei ansioso de coisas alguma, em tudo, porém, seja conhecidas diante de Deus e as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. Acredita, e você vai pregando. E aqui você faz uma pequena conclusão, chama os irmãos para frente, né? Faz o apelo, quem quer aceitar a Jesus, e aqui você termina com uma pequena conclusão. Dizendo assim, meus irmãos, a oração é um dos maiores recursos que Deus nos colocou à disposição. E aqui você vai pregando, através da oração, tudo bem que precisamos fazer a nossa parte. Não é só orar, tem que fazer a nossa parte, meus irmãos. E aqui você vai aplicando e falando e termina a sua pregação. É aqui que você vai montar seu esboço e vai pregar no ciclo de oração. O tema desse vídeo é, aprenda a pregar sobre um culto de oração, um ciclo de oração. Amém? Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Para a glória de Deus.